Olá, meu nome é Guilherme Antônio Moreira de Barros, sou professor associado da Faculdade de Medicina de Botucatu, trabalho no Departamento de Anestesiologia e sou responsável pelos serviços de dor e também pela residência em dor aqui do HC, Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Botucatu. E dou boas-vindas a todos nessa minha curta apresentação, que abordará o tema manejo de opioides fracos no período pós-operatório. Toda vez que a gente fala sobre a questão do período bom, essas são as minhas declarações de conflito de interesse. É importante que eu diga que essa aula está sendo patrocinada pelo Laboratório Cristália e eu sou speaker do Cristália. E tem alguns conflitos de interesse acadêmicos associativos, como o fato de ser professor aqui da Faculdade de Medicina, mas também vice-diretor de Relações Internacionais da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo e editor associado do Brazilian Journal of Anesthesiology. Bom, como eu estava dizendo, toda vez que se aborda a questão da dor aguda, especialmente a dor aguda pós-operatória, eu trago esse editorial, que é editorial de 1978 da British Medical Journal. Imagino que é uma publicação extremamente antiga, mas que, infelizmente, mantém-se amplamente atual, apesar de toda a evolução do conhecimento médico e de descoberta de fármacos e novas metodologias de tratamento da dor. E esse editorial começa dizendo o seguinte, que é uma grave acusação à moderna medicina, daquela época já, o fato de um problema aparentemente simples, como o alívio da dor aguda pós-operatória, manter-se amplamente não resolvido. Se aquela época já era uma grave acusação à medicina, hoje eu considero no mínimo uma vergonha que, diante de toda essa evolução que nós observamos nessas últimas décadas, nós continuamos ainda experimentando ou sofrendo muito de dor no período pós-operatório. Bom, mas não sou eu que estou dizendo isso, né? Então, existem trabalhos que mostram isso. Toda vez que esse código QR aparecer na tela dos senhores, os senhores podem usar o celular de vocês para escaneá-lo e ter acesso a essa literatura que eu estou me referindo na apresentação do slide, tá bom? Bom, a maioria dos pacientes apresenta dor intensa após a cirurgia. Disse que aproximadamente de 80% a 90% dos pacientes experimentam dor após a cirurgia. E esses são dados de hospitais americanos e, curiosamente, esses dados foram pesquisados em dois momentos. No ano de 95, ou seja, há muito tempo já, né, bem próximo um pouco mais próximo, melhor, daquele editorial da British Medical Journal, mas também foram repetidos, essa pesquisa foi repetida com outro grupo de autores, inclusive em 2003. E exatamente com a mesma metodologia. O que aconteceu de interessante entre os anos de 95 e o ano de 2003? Foi a criação da Joint Commission de Acreditação de Hospitais, que teve uma força enorme nos Estados Unidos, foi mandatório nos Estados Unidos, e nesses hospitais, assim, conforme a configuração exigida pela Joint Commission, a dor aguda pós-operatória obrigatoriamente passou a ser avaliada, rotineiramente tratada e reavaliada após o tratamento. Então, esperava-se que nessa linha verde a gente iria observar, né, nessas colunas verdes, uma melhora significativa da dor ou da experiência dolorosa de pacientes no período pós-operatório, o que, infelizmente, de fato, não veio acontecer. A intensidade da dor no primeiro dia após cirurgia, ela é muito importante, obviamente, quanto maior o procedimento cirúrgico ao qual o paciente foi submetido. E é fácil entender, né? Então, assim, quando você submete o paciente a uma cirurgia de grande porte, você, via de regra, acaba oferecendo a esse paciente analgesia adequada, com métodos mais modernos da administração de fármacos, como, por exemplo, a analgesia controlada pelo paciente, com o uso mais liberal de opioides, especialmente opioides potentes, e por isso que a analgesia de cirurgias de grande porte tende a ser naturalmente melhor controlada. Entretanto, entre os 25 procedimentos com intensidade de dor maior no primeiro dia após a cirurgia, figuram algumas cirurgias de pequeno porte,
que são elas: apendicectomia, colicistectomia, a hemorroidectomia e a amidalectomia. São cirurgias, quem aqui já foi submetido a alguma delas, né? Foi submetido à amidalectomia, e eu me lembro com precisão, né, da minha experiência dolorosa, especialmente nos primeiros 2, 3 dias, de grande intensidade, com grande dificuldade para deglutir até mesmo saliva, e a prescrição única que meu médico deu naquele momento foi dipirona, né? Imagina então, senhores, que esse cenário, infelizmente, não mudou, apesar de todo o conhecimento da medicina atual. Quando a gente fala de tratar de dor aguda pós-operatória, obviamente que é uma questão de humanidade, né, de tratamento humano, de a gente abordar adequadamente o sofrimento de um paciente, um sofrimento totalmente evitável de um paciente no momento em que ele está muito fragilizado, mas também é mais do que uma questão humanitária, ela acaba sendo até uma questão econômica. Por quê? A gente sabe que a dor aguda, quando não é adequadamente tratada, e aqui a gente chama atenção em particular para a dor pós-operatória, ela frequentemente se transforma em dor crônica. E diferente do que acontece na dor aguda, que é um sintoma, a dor crônica é uma doença. E essa doença tem impactos enormes na vida do indivíduo, como, por exemplo, incapacidades, perdas econômicas, porque esse indivíduo, além de representar um gasto para o sistema de saúde que deve tratá-lo, ele deixa de produzir muitas vezes por causa da dor e frequentemente tem um componente neuropático ou nociplástico. O que isso significa? Diferente da dor aguda, que é eminentemente nociceptiva e que responde bem aos analgésicos habituais, a dor neuropática ela tem uma resposta terapêutica muito pobre aos tratamentos convencionais que estão aí disponibilizados. E mesmo aqueles tratamentos que foram especificamente desenvolvidos para o tratamento da dor neuropática, como, por exemplo, os gabapentinoides e os antidepressivos tricíclicos e duais, a taxa de tolerância a esses medicamentos e a taxa de resposta, de sucesso terapêutico, ficou muito aquém daquilo que esses indivíduos, obviamente, esperariam. Entretanto, nós sabemos que no paciente no período pós-operatório, quando condutas analgésicas precocemente são instituídas, diminui-se a incidência de dor crônica pós-operatória. E aí, eu trago um exemplo breve aqui do caso de pacientes submetidos à toracotomia para cirurgias torácicas. Eles observam que, após 6 meses de avaliação, quando uma analgesia peridural é utilizado, que é o método aqui que é mais eficaz nesse caso, né? Em comparação à analgesia IV, no caso especialmente aqui era uma analgesia controlada pelo paciente, veja que já é um método moderno, considerado bastante adequado e efetivo de tratamento, mesmo nessa situação, 78% dos pacientes, ao término de 6 meses, evoluem com dor crônica pós-operatória. Esse índice é assustador, né? Então, imagina, mesmo usando PCA, e mesmo usando analgesia com peridural, né, para via peridural, que é uma maneira extremamente eficaz, como disse anteriormente, até 45% dos pacientes podem evoluir com dor crônica pós-operatória. Aqui tem uma tabela ilustrativa, né, que traz números muito divergentes, né, de 17 a 31%, por exemplo, de pacientes que são submetidos à cirurgia abdominal que desenvolvem dor crônica pós-operatória. Não, mas por que isso acontece? Porque depende da técnica cirúrgica, da técnica anestésica e do próprio serviço na qual esse paciente foi atendido. Mas vejam que em alguns procedimentos, como por exemplo, cirurgia sobre mama, até 60%. Cirurgias de hérnia inguinal, até 43%. Em cirurgias de joelho, em toracotomia, até quase 60% dos pacientes evoluem com dor crônica pós-operatória. Em algumas dessas situações, essa dor crônica é de grande intensidade, moderada e intensa, como nas cirurgias de mama, nas cirurgias de esterectomia, que são super corriqueiras, né? Apesar de não ter uma incidência tão alta de dor crônica pós-operatória, 10% desses pacientes submetidos à esterectomia, elas evoluem com dor de grande intensidade, até 22% no caso da artroplastia total de joelho. Então, acho que, levando todos esses fatos em consideração, a gente obrigatoriamente tem que considerar, tem que se preocupar com o tratamento adequado da dor no período perioperatório,
justamente para evitar que essa dor se cronifique. Apesar disso tudo, infelizmente, como disse anteriormente, a dor pós-operatória continua sendo subtratada. Apenas um em cada 4 pacientes cirúrgicos nos Estados Unidos se consideram adequadamente tratados no período pós-operatório. E aí a gente observa que, apesar da dor crônica, né, desse conhecimento, e do fato de nós termos maneiras de manejar adequadamente a dor aguda pós-operatória, a gente continua tendo consequências do seu não tratamento adequado, que vão desde alterações cardiovasculares e respiratórias. Então é muito comum o paciente ficar mais tempo no ventilador ou desenvolver uma pneumonia por conta da ventilação mecânica prolongada, ou porque ele não tosse adequadamente, não inspira adequadamente por causa de uma dor intensa no abdômen ou no tórax. A imobilidade, que por si só já é um risco para os fenômenos respiratórios, mas também é um risco para fenômenos tromboembólicos, que é uma das principais causas de mortalidade no período pós-operatório. Fala-se muito do risco, né, do uso de opioides no período pós-operatório e as consequências imunológicas que, eventualmente, esses opioides representam para o paciente, mas, de fato, nós sabemos que a própria dor, por si só, já representa um risco para o sistema imunológico do indivíduo. Distúrbios do sono, então o paciente não dorme adequadamente, não se alimenta bem, ele pode acabar experimentando desnutrição. A gente fala muito, né, do risco do vício de opioides, mas o fato do paciente não receber a analgesia adequada, que inclui o uso de opioides, aumenta o risco do paciente ficar viciado até em opioides, é um efeito que parece paradoxal, mas é fácil de entender, né, porque esse paciente ele deixa de usar opioide com prescrição e pelo tempo adequadamente prescrito, mas ele busca de outras fontes, especialmente nos Estados Unidos, onde opioides são facilmente encontrados na rua como droga recreativa. Aumento do risco de dor crônica persistente, como eu disse anteriormente, e tem impacto até nas instituições onde esse paciente foi operado. Vale a pena lembrar que esses profissionais de saúde, eles se sentem muito frustrados quando veem que seus pacientes não melhoram adequadamente, às vezes ele é operado de uma causa que nem provoca dor, né? O paciente tem pouco desconforto relacionado à herniorrafia, né? Uma hérnia inguinal, e depois, de repente, ele volta com uma dor intensa, com dificuldade de ser tratado. Ele é um paciente poliqueixoso, difícil de lidar, e isso, obviamente, faz com que esses indivíduos acabem procurando outras instituições para trabalhar, cria burnout e frustração. Preocupado com isso tudo, um grupo de médicos inicialmente criou um projeto que era um projeto autônomo, era um projeto que era independente de qualquer sociedade, e hoje está dentro do projeto ERAS, né, de melhorar a recuperação pós-operatória dentro da Sociedade Europeia de Anestesiologia, ele chama Prospect. Então, quem quiser é só escanear esse código QR que será direcionado à página específica desse projeto. E nesse projeto existem alguns tipos de cirurgia elencados aqui, com sugestões de técnicas analgésicas para o período pós-operatório que são suportadas pela literatura, ou seja, que tem um grau de reconhecimento de que funcionam, ou seja, um grau de recomendação. E aqui eu trago só um exemplo, por exemplo, da cirurgia de artroplastia de quadril, em que ele vai trazendo, assim, como, por exemplo, analgesia sistêmica, peridural, bloqueio periférico de nervos, analgesia e anestesia espinal. Então, é só clicar em cada uma dessas sinaizinhos, vai ampliando e ele vai trazendo as recomendações baseadas em literatura. Bom, um fato interessante, né, quando a gente fala de opioides, e aqui a minha intenção é falar justamente sobre a indicação de opioides fracos no período pós-operatório, é importante a gente levar em consideração alguns dados de literatura que nos fazem pensar em qual que é exatamente a dose e o tipo de analgésico que o paciente precisa, né? Então, obviamente que a primeira coisa que a gente deve considerar é o porte cirúrgico. Um paciente que é submetido a uma postectomia e um paciente que é submetido a uma toracotomia aberta, é fácil de entender que o paciente da postectomia vai precisar de menos analgésicos mais simples, por um tempo menor do que esse paciente da toracotomia. Então, o corte cirúrgico, sem sombra de dúvidas, é o primeiro fator que a gente tem que considerar na escolha do nosso analgésico.
Outra coisa que a gente deve considerar é a topografia cirúrgica. Então, obviamente, uma cirurgia de topografia torácica, de abdômen superior e abdômen inferior, nessa ordem mesmo, são aquelas que têm maior demanda de analgésico, comparativamente ao que acontece com membros e extremidades. Sem levar em consideração, obviamente, o porte cirúrgico. A gente tem que considerar todas essas questões conjuntamente. Um dado muito interessante é que eu escuto muita gente perguntando, mas qual que é a dose, né, de acordo por peso da morfina, por exemplo, para o período pós-operatório? De fato, assim, a gente não considera muito o peso. O peso não é o fator relevante no paciente adulto na determinação da dose, mas a idade e o estado físico, consequentemente, são fatores importantíssimos a serem considerados na escolha da dose e do meu analgésico. Então, a gente sabe que pacientes, olhando para esse gráfico aqui, em que a idade aparece aqui em anos, quanto maior a idade do paciente, vocês vão observar que a necessidade de 24 horas de analgesia, de morfina, e analgesia controlada pelo paciente é de 40 miligramas. Com 50 anos, fica aproximadamente aqui 55 miligramas. Com 40 anos, fica aproximadamente com 62 miligramas. Com 30 anos, já fica perto de 74, 33 miligramas. E com 20 anos, chega perto a 100 a 90 miligramas, melhor dizendo, por dia. Então vejam como a idade é um fator muito mais importante em se considerar, obviamente, sempre com o mesmo tipo de cirurgia, né, do que o próprio peso do paciente, ou do que até o próprio score da dor ao movimento, ou ao repouso, ou a presença de náusea e vômitos. Então, sem sombra de dúvida, a principal variante a se considerar, ou variável, né, a se considerar aqui na escolha da dose do tipo de analgésico é, sem sombra de dúvida, a idade. Bom, eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui uma publicação relativamente recente. Essa já é a quinta edição desse livro, que é um livro que eu considero um livro de cabeceira para todo mundo que faz dor aguda pós-operatória, que se chama Acute Pain Management Scientific Evidence, que é publicado pelo Colégio Neozelandês e Australiano de Anestesia e Dor. Ele é distribuído gratuitamente no formato online por esse QR Code aqui. Essa é a última edição que está disponível lá no site deles. E eu recomendo que todo mundo consulte esse livro no seu dia a dia, que pesquise, dê uma olhadinha, leia. Ele é um livro pequeno, quase que um livro de menos de 200 páginas, mas que tem condensado tudo que há de evidência científica a respeito do tratamento de dor aguda, tanto de origem pós-operatória, tanto em adulto como criança, como em origem traumática, por exemplo. Então, é altamente recomendado, eu gostaria de deixar isso bem evidente aqui para vocês. Bom, nesse livro, os autores chamam atenção para algumas questões que eu vou trazer aqui nos próximos 2 slides, que eu julgo muito interessantes. Uma delas é o fato de que a dor é uma experiência totalmente individual e que varia de indivíduo para indivíduo, né? E ela é totalmente subjetiva. E ela varia por quê? Varia conforme a idade, né? Então a gente já viu que a demanda analgésica varia, porque, obviamente, a experiência dolorosa também varia conforme a idade. Os pacientes sentem de maneira diferente, de acordo com a sua idade. Varia com a presença de uma dor crônica pré-existente ou do uso de alguma outra medicação analgésica, por exemplo, opioide prévio, ou de qualquer outra substância não medicamentosa, né, uma droga recreativa, por exemplo. Ela varia de acordo com o mecanismo envolvido na dor. Se a dor é puramente nociceptiva, mas se ela tem um componente neuropático, se ela tem um componente nociplástico, isso varia, obviamente, a maneira com que o paciente experimenta aquela dor, assim também como alguns fatores modificadores que variam de indivíduo para indivíduo, fazem com que o indivíduo interprete aquele copo como meio vazio e não meio cheio, né? Então, como o humor, a cognição, as estratégias de lidar com aquela situação clínica e a própria genética, a gente não pode esquecer. Medir a dor, obviamente, que é o primeiro passo para o tratamento adequado da dor, né? Então, a gente começa usando aqui instrumentos validados e nós sabemos que a avaliação regular e rotineira da dor melhora o tratamento da dor. É a mesma coisa que acontece quando você, por exemplo, verifica a temperatura de um indivíduo que está internado, ele está com febre, ninguém vai simplesmente fazer o registro daquilo no prontuário do paciente e não tomar uma atitude. Então, se você
como foi preconizado por um longo período, né? Utilizar a avaliação da dor como um quinto sinal vital, ou seja, obrigatoriamente, toda vez que você faz uma abordagem do paciente, obrigatoriamente você avalia a dor, você obrigatoriamente registra, mas tem que tomar uma atitude, né? Então, parte desse princípio, por que que avaliar a dor é tão importante? E, obviamente, que a avaliação do próprio do paciente, quando ele mesmo tem condições de responder a um instrumento de avaliação de maneira subjetiva, ele diz como é a dor dele. Esse é o instrumento, é o padrão ouro do tratamento da avaliação da dor. Então, sempre que possível, o paciente tem que fazer o autorrelato, ele tem que dizer. Tem que se avaliar a dor também em ambos os momentos, de repouso e a movimentação, porque frequentemente os tratamentos melhoram a dor em repouso, mas não melhoram o tratamento a movimentação. E isso impede que o paciente se movimente e restabeleça a movimentação gastrointestinal mais rapidamente, evite, por exemplo, o tromboembolismo que eu tinha citado anteriormente, e que ele tenha, consequentemente, alta mais precocemente. Então, é importante que faça fisioterapia, né? Então, se ele não tolerar a dor, a movimentação, e durante a fisioterapia, ele não vai conseguir ter uma recuperação melhor, né? Vai ter uma recuperação mais retardada. E sempre reavaliar a dor regularmente, ou seja, de maneira habitual, antes e depois do tratamento da dor. Então, você tem que saber o que aconteceu depois que você trata esse paciente. É importante registrar isso. Bom, dito tudo isso, a gente parte agora especificamente para o tratamento farmacológico, na qual os opioides fracos são importantes. A escada analgésica da Organização Mundial de Saúde foi inicialmente proposta para ser utilizada em situação de dor crônica oncológica. E ela é um instrumento, como você sabe, que é composto por 3 degraus e que, na configuração original de tratamento de dor crônica oncológica, preconiza-se que você suba essa escada, partindo da prescrição de analgésicos simples, de acordo com a intensidade da dor do paciente, a opioides fracos e, eventualmente, opioides potentes. Tá bom? Obviamente que essa escada já foi muito discutida na literatura, um instrumento que foi publicado aproximadamente no ano de 95, 85, 86, e de lá para cá muita discussão já houve sobre a importância, por exemplo, do segundo degrau, já se retirou da utilização, deixou de se recomendar a utilização do segundo degrau para pediatria, já se adicionou pelo menos 2 degraus, né? Um quarto degrau seria o degrau da realização de procedimentos anestésicos, né, como os bloqueios, e um quinto degrau que seria a administração de bloqueios, a realização de bloqueios neuroablativos ou neurocirúrgicos, e obviamente que para a cirurgia o quinto degrau não serve, mas a realização de bloqueios ou a instalação de catéteres peridural ou de nervo periférico para administração de anestésico em doses analgésicas é extremamente interessante no período pós-operatório. Entretanto, a escada da Organização Mundial de Saúde, vejo que é uma publicação relativamente recente, a de 2019, continua sendo recomendada dessa forma no tratamento da dor aguda pós-operatória. E vale a pena lembrar que essa recomendação, né, desde o princípio, lá desde os anos de 85, 86, já se falava da importância da analgesia multimodal, por mais que ela não recebesse esse nome, né? Então, veja que a gente sempre aqui adiciona o analgésico simples, quando você está usando um opioide, e um adjuvante. O adjuvante nada mais é do que uma analgesia multimodal. Então, é importantíssimo, friso aqui para os senhores, da importância que existe na utilização de técnicas multimodais que diminuam a necessidade, quer seja em tempo, quer seja em dose de opioide para tratar o paciente no período pós-operatório. Essa é a maneira adequada de se evitar o abuso por opioides. Ou seja, os opioides não podem deixar de ser prescritos, eles têm um papel na dor pós-operatória, mas eles têm que ser prescritos pelo menor tempo e menor dose possível, num esquema multimodal, que se vale da utilização de analgésicos simples, de anti-inflamatórios, corticoide, cetamina, clomidina, gabapentinoide, antidepressivos e o que mais os senhores estiverem habituados, na intenção de diminuir o risco do paciente ficar um paciente viciado em opioides.
Bom, qual é o papel de opioides, dos opioides de uma maneira geral, nesse esquema de tratamento da dor pós-operatória? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele continua sendo a base da analgesia sistêmica, como eu tinha falado anteriormente para vocês. Então, não se, inclusive, quando você faz, por exemplo, uma técnica peridural, né, uma administração espinal de opioide para tratar a dor no período pós-operatório, os opioides são frequentemente empregados, em particular a morfina ou o fentanil. Aí tem uma grande discussão na literatura, que eu não vou, não é tema da nossa aula, eu não vou me aprofundar. Mas no caso de situação de dor aguda e moderada, moderada e intensa, melhor, os opioides continuam sendo a base do tratamento, como vocês viram na escada analgésica, nesse artigo recentemente publicado. Sempre utilizar as menores doses e o menor tempo possível. Podem ser considerados os opioides convencionais, como a morfina, o fentanil, né, que são bastante úteis, mas os atípicos, como, por exemplo, o tramadol, que tem mais de um mecanismo de ação. Então, o tramadol, além de ser um agonista AMI, ou seja, ele atua como um opioide puro, né? Ele atua em receptores opioides, mas ele também atua diminuindo a recaptação de serotonina e noradrenalina no sistema nervoso central, o que estimula a via descendente com modulador. Então, o tramadol, por exemplo, é uma excelente opção, justamente porque ele é um opioide multimodal por si só, é um fármaco multimodal por si só. Ele é um opioide com outro mecanismo de ação. Então, isso se presta também para o tapentadol e para a própria metadona. A metadona é um opioide muitíssimo interessante, que tem um potencial de antagonismo de receptor NMDA. Então, é muito útil em situações de risco de cronificação da dor ou então em situação de dor neuropática. Entretanto, na dor aguda pós-operatória, ela tem que ser usada por experts. Essa é a minha percepção. Não é para qualquer médico, né? Porque é um opioide, tem uma meia-vida longa, e a gente tem que considerar isso no período pós-operatório, em que a necessidade do opioide diminui rapidamente com o passar dos dias. Há poucas evidências das diferenças da eficácia ou incidência de efeitos adversos em diferentes opioides. Então, assim, eu pego dois agonistas puros, o fentanil e a morfina, e eu uso no paciente. Não existe uma literatura que diz que a morfina é menos eficaz do que o fentanil, sempre utilizando, obviamente, doses analgésicas, tanto no que se refere à eficácia analgésica, quanto no que se refere à segurança, no que diz respeito à ocorrência de efeitos adversos. Entretanto, eu sei que, apesar de não existir um dado na literatura sobre isso, eu sei que, na prática, um paciente reage de forma distinta a diferentes opioides. Então, o paciente pode tolerar muito bem o fentanil, mas não tolera a morfina, tolera muito bem a morfina, mas não tolera a metadona, e por aí vai, mesmo em doses analgésicas. Essa é uma informação preciosa, porque permite que o médico escolha, né, naquele paciente, se o paciente não respondeu adequadamente ao uso da morfina, eu posso substituir por metadona, por exemplo, né, na intenção de que ele venha em dose analgésica se beneficiar. A analgesia pós-operatória, obviamente, está intimamente relacionada à alta hospitalar. E quando a gente fala, então, de cirurgia ambulatorial, isso é mais importante ainda, né? Que day surgery como analgesia, como cirurgia ambulatorial. E a gente sabe que são opções para esses procedimentos de analgesia pós-operatória em cirurgia ambulatorial, o próprio paracetamol, dipirona, os anti-inflamatórios, os opioides, e aqui os autores fazem menção tanto a opioides fortes como opioides fracos, os analgésicos adjuvantes, como a gabapentina, a dexametasona, o corticoide que eu tinha dito anteriormente, e o emprego de anestésicos locais. Então, com infiltração local, com bloqueio de nervo periférico, com bloqueio central, todos eles podem ser utilizados com essa intenção. E aqui o autor traz até algumas recomendações de doses, como, por exemplo, do paracetamol 1 grama, sem diclofenac, a codeína de 60 miligramas e o tramadol 150 miligramas. Lembrando que para a codeína a dose máxima diária recomendada é de 360 e que para o tramadol a dose máxima diária recomendada é de 400 miligramas ao dia. Bom, vou falar especificamente então do tema que me trouxeram aqui para abordar com vocês, que são os opioides fracos. Depois dessa introdução toda, fica muito mais fácil, porque daí vocês entendem exatamente o que eu quero dizer com cada uma dessas situações. Entre os opioides fracos disponíveis no Brasil, a gente tem aquele de prática clínica do dia a dia, a codeína e o tramadol.
Embora valha a pena lembrar que eu posso até considerar morfina ou metadona um opioide fraco quando utilizado em subdose. Então, 2,5 miligramas de morfina, eu posso considerar 3 miligramas de morfina, até 5 miligramas de morfina, eu posso considerar como um opioide de segundo degrau, tá? Assim, teoricamente, pelo menos, especialmente porque a codeína é um agonista é, in natura, né, como substância, muito fraco do receptor livre. Então, quando eu prescrevo codeína para o paciente, a codeína in natura não funciona muito bem como analgésico, é péssimo analgésico. O que funciona de fato são os 10% da morfina que acaba resultando dessa conversão da codeína. Então, a codeína a gente poderia chamar que é uma prodroga, um pró-fármaco da própria morfina. E, apesar dessa informação ser uma informação que não parecia ser relevante, ela passa a ser relevante quando eu lembro que existem três tipos de metabolizadores na população. Aqueles normais, para qual que é, obviamente, que é a maioria da população, mas existem fracos metabolizadores, então até 10% da população caucasiana é fraco metabolizador, ou seja, não metaboliza adequadamente codeína para morfina, e assim sendo, não se beneficia do efeito analgésico da codeína, porque codeína não vira morfina no fígado desses indivíduos, mas eu tenho também metabolizadores ultra rápidos. E esses metabolizadores ultra rápidos, eles convertem de maneira muito eficiente a codeína para a morfina, o que pode expor alguns pacientes, a gente não sabe qual é a proporção deles na população, a efeitos adversos relacionados ao uso da codeína. Por esse motivo, e pensando que crianças são mais vulneráveis às doses elevadas de opioides, crianças de até 12 anos não se recomenda a utilização da codeína e nem do tramadol, né? Então, assim, para facilitar, simplificar, né, a Sociedade Internacional de Pediatria não recomenda, ou melhor, ele proíbe a utilização do segundo degrau da escada analgésica da Organização Mundial de Saúde, em que os opioides fracos estão contemplados, tá bom? Então, qualquer coisa que eu estou dizendo aqui para os senhores relacionada ao uso de opioides fracos na situação de dor aguda pós-operatória não se presta para a população com 12 anos ou menos de idade. Os opioides, em particular a codeína, ela pode ser empregada em associação com anti-inflamatório, dipirona ou paracetamol. Existem muitas pesquisas que mostram que anti-inflamatório, em particular, potencializa de maneira significativa a utilização de codeína. Então, se eu posso escolher um anti-inflamatório que eu considero mais seguro, como um Coxib, ou eu posso utilizar, por exemplo, a dipirona, que é mais potente que o próprio paracetamol, é muito mais interessante eu utilizar uma codeína que seja de apresentação pura e eu escolher para o meu paciente aquilo que me interessa. Se o paciente é um hepatopata, eu vou evitar o uso do paracetamol, porque sabidamente o paracetamol tem efeito hepatotóxico. Então eu posso utilizar dipirona no lugar. E eu sei que dipirona, para a maioria dos pacientes, é mais eficaz do que o próprio paracetamol. Então eu lanço mão dessa flexibilidade com a utilização de uma codeína isolada que está disponível no mercado. Bom, a codeína é o fármaco, foi o fármaco mais prescrito para a situação de trauma, de dor dentária, de procedimentos ambulatoriais e pós-cirurgia e para infecção nos Estados Unidos do ano de 96 a 2013. Então, é um opioide extremamente conhecido, né, e representou nessa população geral americana até 40% das prescrições de opioides ou de analgésicos. Então, assim, a gente tem bastante experiência com o uso da codeína e por isso que a gente não deve simplesmente ignorar a sua existência. No Canadá, nas cirurgias ambulatoriais, a codeína é de longe o opioide mais prescrito. Quando, no caso específico aqui desse estudo, que é um estudo com 92 pacientes, que foram submetidos à extração do terceiro molar, dente do siso, né, impactado, eles compararam diclofenaco isoladamente ou com codeína, mais diclofenaco, é um estudo crossover, ou seja, na metade do tempo, metade dos pacientes que começou com codeína e ibuprofeno, né, diclofenaco, perdão,
E diclofenaco, ele foi para o grupo isolado só de diclofenaco. Ou quando era só diclofenaco, na metade do tratamento, ele foi para o diclofenaco mais codeína. E o que eles observaram? Né? É um resultado que é meio controverso, porque eles observaram que apenas na segunda hora, na terceira hora e na quinta hora houve uma diferença significativa de melhora da intensidade da dor no grupo que recebeu codeína mais diclofenaco. Mas, se a gente for olhar de uma maneira geral, vocês vão observar que o diclofenaco mais codeína é a cor escura das barras aqui. Vocês podem ver que nas primeiras horas nenhum paciente que recebeu codeína teve dor, que a codeína sempre, o grupo de codeína sempre experimentou dor de menor intensidade que o grupo que recebeu o diclofenaco isoladamente, e que isso persistiu até 96 horas de tratamento, embora aqui nas 72 e 96 horas os dois grupos tiveram um comportamento semelhante. Mas até 48 horas de tratamento, os pacientes, apesar de não ter uma diferença significativa em 24 horas, mas não tem 48 horas, os pacientes que receberam diclofenaco mais codeína tiveram analgesia melhor do que os pacientes que receberam diclofenaco isoladamente. Obviamente, quando a gente olha a intensidade da dor, não é tudo que a gente pode ver, né? Nesses trabalhos é muito importante você ver a demanda de dose de resgate. Então, a gente pode ver que houve uma diferença estatística aqui, que no grupo que recebeu diclofenaco e codeína, a demanda por dose de resgate foi menor, e a intensidade da dor média durante todo o período da pesquisa foi de 2,5 no caso do grupo de codeína contra 4,3 no grupo de diclofenaco isoladamente. Então, isso chama a atenção de que a codeína realmente funciona no período pós-operatório, especialmente uma cirurgia de menor potencial doloroso, como, por exemplo, a extração terceiro molar. Se há alguma discussão na literatura sobre a real importância da codeína no período pós-operatório, não há nenhuma controvérsia com o tramadol. O tramadol é um opioide atípico, como eu disse anteriormente, que tem um mecanismo central de ação, mas ele é duplo, né? Ele é um agonista de opioide, de receptor Mi especificamente, mas o principal mecanismo analgésico se deve à inibição de recaptação da norepinefrina e da serotonina, como eu disse anteriormente. Esse é um opioide muito interessante porque ele tem um baixo risco de vício, ele tem mínima influência sobre motilidade gastrointestinal, o que faz com que esse medicamento seja, parece que, interessante de maneira importante no período pós-operatório. Esse é um trabalho que mostra de maneira, infelizmente é um trabalho aberto, mas que mostra um trabalho bem recente, de 2020 também, que mostra aqui que o tramadol utilizado na dose de 50 mg IV, 2 e 4 horas após a cirurgia, depois de um esquema de 4 em 4 horas, na dose de 50 miligramas, até uma semana de acompanhamento, o que eles observaram? Né? Eles observaram dessas cirurgias que foram aqui envolvidas, né? Então, cirurgias de porte médio grande, como, por exemplo, a artroplastia de joelho e de quadril, abdominoplastia, cirurgias de colo uterino, de cólon, cirurgias de hérnia, de aumento de mama e as próprias esterectomias. O que eles observaram? A incidência de náusea e vômito é de 28% e 19%, respectivamente. Obviamente que a gente considera aqui que náusea e vômito no período pós-operatório é multifatorial, né? Não dá para a gente atribuir exclusivamente ao tramadol, então não imagino que isso seja diferente num trabalho em que do grupo placebo, e que quando você observa a qualidade de analgesia no período pós-operatório, 24 horas, e no fim do segmento, lembre, pode ser até uma semana após a realização da cirurgia, que a experiência desses pacientes é excelente, muito boa ou boa na sua maioria absoluta. Pouquíssimas pessoas ficaram insatisfeitas ou acharam pobre. Então, isso mostra que o tramadol realmente é um fármaco extremamente interessante para ser utilizado no período pós-operatório, é seguro e eficaz. Esse é um outro trabalho que comparou da mesma forma
2 e 4 horas, e depois de 4 em 4 horas até 44 horas o tramadol, e ele comparou o tramadol com placebo, então aqui já tem placebo especificamente, e a morfina na dose de 4 miligramas. Veja que a morfina não está numa dose pequena, né? Então, assim, a morfina é utilizada aqui como um comparativo ativo, porque a morfina é o padrão ouro no tratamento. O que eles observam? Que tanto a morfina quanto o tramadol, ele tem um valor de P menor que 0,01, na 0,001, comparativamente ao placebo, né, na observação de, essa aqui é de 24, 48 horas, não, deixa eu lembrar aqui, de 24 horas. E de 48 horas, essa melhora persistiu, ou seja, que o tramadol, ele se compara à morfina 4 miligramas, isso o tramadol nessa dose de 50 miligramas, e depois a cada 2 horas, 4, e depois de 4 em 4 horas, ele se compara à utilização da morfina 4 miligramas. Então, ou seja, o tramadol é extremamente efetivo, ele tem uma incidência baixa de efeitos adversos e ele não pode ser esquecido no cenário de dor aguda pós-operatória. Em conclusão, os opioides são importantes na analgesia perioperatória, em que os opioides fracos são opções interessantes, especialmente a situação e procedimento de menor potencial doloroso, ou de paciente de risco, por exemplo, para vício, né? O paciente que já é sabidamente usuário prévio. O tramadol é particularmente útil também após a alta hospitalar por esse perfil de segurança. Eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas. Através do meu e-mail, é só escanear mais uma vez esse código QR, que os senhores terão todos os meus dados aí para contato. Muito obrigado.